dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós iremos conversar com o Dr. Marcos Lázaro e iremos dar continuidade ao tema Segurança Pública. Ele que é titular da Delegacia de Repreensão aos Crimes contra a Administração Pública e Serviços Públicos. Nós iremos, durante toda a entrevista, falar sobre temas importantes e relevantes, porque o nosso programa tem o objetivo de levar conhecimento à sociedade. E você pode acompanhar essa entrevista também pelo YouTube na minha página, Dolane Patrícia RR. Nós iremos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Bom dia! Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e nós vamos continuar falando hoje sobre a questão da segurança pública, que é um problema em todo o país, também o nosso estado também tem esse problema, e nós iremos conversar com o Dr. Marcos Lázaro, ele que é delegado titular da Delegacia de Repreensão aos Crimes contra a Administração e Serviços Públicos. Bom dia, doutor Lázaro. Bom dia, doutora Dolane. Bom dia, telespectadores. Muitas pessoas não o conhecem ainda e eu gostaria de te perguntar, há quanto tempo você é delegado aqui em Roraima? Eu exerço o cargo de delegado da Polícia Civil há aproximadamente 10 anos aqui no estado. Conhecendo um pouco mais o senhor, eu gostaria de saber qual foi a sua formação? Eu me formei em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o senhor já trabalhou em outras áreas da segurança pública, além da delegacia que atua atualmente? Sim, aqui no estado de Roraima, antes de virmos para o estado de Roraima, né, desempenhamos a função de agente de segurança penitenciária no estado do Rio de Janeiro. Também tivemos a honra de trabalhar na Polícia Civil daquele estado, ocupando o cargo de inspetor da Polícia Civil. E aqui no estado, né, no desempenho do cargo de delegado de Polícia Civil, tive a honra de ser titular da Polinter, primeiro diretor do Departamento de Polícia Especializada do estado, né, na nova polícia. Ocupei o cargo de delegado titular do 3º DP, diretor de operações especiais. Nossa! E durante 5 anos fui corregedor do sistema penitenciário. E ano passado eu ocupei o cargo de delegado titular do 1º DP, tendo assumido aquela delegacia com uma média de 5 a 6 roubos com arma de fogo por dia. Nossa. E ao deixar aquela delegacia, logramos êxito com muito trabalho, com muito sacrifício, em zerar essa incidência criminal na circunscrição, o que foi uma meta muito importante para a sociedade, né? E atualmente temos a honra de estar à frente da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração e Serviço Público. Onde está sendo localizada, uma vez que eu vi mudanças nos endereços das delegacias, onde funciona hoje a delegacia que o senhor atua? Nós funcionávamos na Avenida Marião de Melo, no bairro Buritis, ao lado do 2º DP. Hoje estamos funcionando no prédio da Secretaria de Segurança Pública, no 2º andar, né, na Avenida Villeroy, número 5604, se eu não me engano, quase em frente ao cartório Deusdete Coelho. E com relação às atribuições dessa delegacia, doutor Marcos, fala um pouquinho pra gente sobre o que ela trata. A Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração e Serviço Público, ela tem por atribuição, tem por missão, né, apurar a autoria e materialidade dos crimes praticados por particular ou servidor contra a administração pública. Que crimes seriam esses, né? É o peculato, que é o desvio de bens, dinheiro, valor, né, da administração pública, a corrupção ativa ou passiva, enfim. A violação do sigilo funcional, por exemplo, que é aquele servidor público que tem conhecimento de uma informação que é sigilosa e permite que aquela informação chegue a conhecimento de outras pessoas, causando prejuízo ou não para a administração, né? Os crimes contra a ordem tributária, econômica, né? Os crimes financeiros e também os crimes previstos na lei de licitações, né? No caso, tratando do crime de peculato que o senhor falou primeiro, no caso, o servidor público que pratica esse crime, ele pode responder na esfera criminal, administrativa e civil ao mesmo tempo? Sim, doutora. Uma mesma conduta pode atingir 3 esferas do direito.
Então, um exemplo hipotético, o servidor que desvia gasolina, né, da viatura ou do carro oficial. Essa conduta desse servidor, ela pode atingir a esfera administrativa, ou seja, esse servidor provavelmente estará praticando uma infração administrativa. Essa conduta pode atingir a esfera civil, ou seja, ele pode estar praticando, né, em tese, após apuração é óbvio, um ilícito civil, o que caracterizaria a improbidade administrativa, sujeitando-o a responder inquérito civil e uma futura ação de improbidade ou de ressarcimento ao erário, né? E crime. A conduta desse servidor também pode configurar em tese crime, né, que seria peculato, e o mesmo pode responder inquérito policial, vir a ser indiciado, né, e responder a uma ação penal por conta dessa conduta. O telefone dessa delegacia é o 21 21 72 10. As pessoas podem fazer denúncia, podem procurar pessoalmente o senhor da delegacia, o senhor atende a sociedade? Sim, ligando, marcando o horário, eu atendo todas as pessoas que desejam falar com a autoridade policial, que se sintam à vontade para relatar algum fato crime que presenciaram ou que tomaram conhecimento, enfim, de forma anônima ou não. Ok, e com relação à questão da licitação, muito comum às vezes uma empresa não ficar satisfeita com o resultado de uma licitação e se ela sentir que a licitação foi, por exemplo, direcionada, qual é o procedimento? Bem, essa empresa deve, munida, o representante legal dessa empresa ou preposto, munido da documentação que entende comprobatória, né, de um direcionamento da licitação, o que caracteriza crime, né, capitulado na lei de licitações, deve procurar a nossa unidade, né, a nossa delegacia, munido desses documentos, né, e querendo efetivar a denúncia de forma anônima, como eu disse, ou não. E quais os crimes mais comuns assim que acontecem nessa delegacia que o senhor está atuando? Bem, os crimes mais comuns que são apurados na nossa delegacia, né, são aqueles que se referem ao peculato, como eu disse, que é o desvio de bens, valores, enfim, da administração pública, a corrupção ativa e passiva, né, falsidade ideológica também é um crime que é muito recorrente, comum, né, muito comum, a violação do sigilo funcional, fraude a licitações, né? E aquela questão das pessoas que desviam energia e água, como funciona? Sim, Como é que funciona isso? Já ia chegar lá. É importante que as pessoas entendam, né? Essa é a maior demanda lá da nossa unidade, porque todos esses crimes que são cometidos no âmbito de licitação, tudo assim, são crimes graves, são crimes cujo prejuízo envolvido para a administração é enorme, mas são crimes mais pontuais. Agora, infelizmente, a nossa demanda maior, né, é o furto de energia e água, que vulgarmente conhecido como gato. Muitas pessoas, por incrível que pareça, doutora Dolane, em pleno século XXI, muitas pessoas não têm consciência de que aquela conduta de furtar energia e furtar água é crime. E acabam praticando essa conduta delituosa e respondendo a uma ação penal, sem ter o conhecimento. Por isso que o seu programa é muito importante para a população, para informar. Infelizmente, caracteriza crime a pena de reclusão, né, e o que pode, inclusive, gerar um auto de prisão em flagrante para aquela pessoa, né, e o arbitramento de uma fiança que, se não for paga, pode levá-la para o sistema penitenciário. Então, é muito importante que as pessoas saibam, né, que pela nossa legislação, pela legislação brasileira, essa conduta de furtar energia, entre aspas, fazer um gato, caracteriza crime. E essa questão do gato não é de particular para particular também, né? Porque a gente está falando de administração pública, não quer dizer que está desviando energia de um órgão público. Mas se estiver desviando energia de uma outra casa, também é nessa delegacia de atribuição? Bem, doutora, na verdade, aonde caracteriza o crime, né? Se a pessoa estiver desviando energia de uma outra residência, a vítima deixa de ser concessionária de serviço público para ser aquele cidadão. Certo. Então, a pessoa que está furtando energia está furtando de um outro cidadão. Esse delito, em específico, é apurado na delegacia circunscricional, ou seja, da onde aquela pessoa reside.
bairro. No nosso caso, a vítima é a concessionária de serviço público, é aquela empresa que presta o serviço público de distribuição de energia ou de água. Doutor Marcos, vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo depois do intervalo comercial. Você precisa dessa informação e de muitas outras, porque iremos continuar falando da segurança pública. Daqui a pouco estaremos de volta, é rápido, não saia daí. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Estamos conversando hoje com o delegado Dr. Marcos Lázaro. Ele que é titular da Delegacia de Repreensão aos Crimes contra a Administração e Serviços Públicos. E nós estamos falando aqui sobre a questão de um crime muito comum e que às vezes as pessoas não sabem das consequências que pode trazer, que é a questão do desvio de energia, né, elétrica. Aí nesse caso acontece com água também? Sim, a gente tem visto e infelizmente é uma prática recorrente. Em grande parte, o desvio ele é realizado em detrimento da concessionária de serviço público que distribui energia elétrica, mas a concessionária de serviço público que distribui água aqui no estado, né, ela tem sido vítima do desvio de água. É interessante, doutora Dolani, também lembrar a população que antes do desvio de água, de energia, chegar na delegacia de polícia, a empresa concessionária ela manda um prestador de serviço na unidade consumidora para verificar, para assustar, para estancar aquela situação. E aquela situação, ela, em tese, ela morreria administrativamente. A empresa ela não quer prejudicar criminalmente o cidadão, a cidadã que praticou aquele crime. Porque, como eu disse no bloco anterior, muitas vezes a pessoa não tem nem conhecimento, né? O que também na legislação brasileira não justifica a prática desse crime. Mas muitas vezes a pessoa, sem ter conhecimento de que a empresa só quer o ressarcimento do prejuízo, impede que o prestador de serviço entre na unidade consumidora para fazer o levantamento da carga, no caso de energia elétrica, ou o levantamento dos pontos de água, de distribuição de água interna da casa, para fins de levantamento na concessionária de distribuição de água. O que faz com que o prestador de serviço vá até a delegacia e registre boletim de ocorrência, acionando aí o trabalho da polícia. O que pode vir a ocasionar um indiciamento, prejudicando essa pessoa na conquista de uma vaga no mercado de trabalho, ou um concurso público, enfim. E sujeitando-a futuramente a uma futura ação penal. É verdade. E no caso da corrupção passiva, fala um pouquinho para que os nossos telespectadores tenham aquela noção da corrupção ativa e passiva, qual é tratada na sua delegacia? Bem, muito simples. Normalmente, né, o corruptor ativo é o cidadão, normalmente, e o corruptor passivo é o servidor. Então, o cidadão é aquele que oferece, que promete, enfim, aquela vantagem devida, e o corrupto passivo é aquele que aceita, né, aquela vantagem. E isso também é tratado lá na delegacia também e passiva é também alvo das nossas investigações. É muito comum acontecer? Assim? Nós temos alguns casos, né, que estão sob a fase de inquérito, enfim, envolvendo a corrupção ativa e passiva na delegacia. Como o senhor vê, doutor Marcos, essa questão da segurança pública, dessa questão da corrupção, em termos de Brasil hoje, essa corrupção, ela atrapalha realmente os outros órgãos a receber o destino correto do dinheiro que está sendo gasto, que está sendo roubado, que está sendo lesado pelo funcionário, pela pessoa que praticou a corrupção? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que analisar que a corrupção, ela não é um atributo, ela não é uma mazela específica da polícia. A corrupção, ela está em todo canto. O delegado Hélio Luz, que foi chefe da Polícia Civil do Rio, num documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular, da Kátia Lund, ele fala uma frase muito interessante, né? A sociedade corrompeu a polícia, né? Será que a sociedade quer uma polícia igual aos Estados Unidos? Que ele avança o sinal, em 3 segundos a viatura está atrás do carro dele, multando, levando preso?
né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Antes da gente dizer que a polícia é corrupta, que existe corrupção na polícia, a gente tem que analisar se existe corrupção na sociedade, se a sociedade é corrupta, né? Então é necessário, tratando de corrupção, é necessário o quê? Um investimento pesado em educação, a valorização da família, valorização da família, dos valores tradicionais da religião. Resgatar os valores tradicionais, aqueles meios primários de controle social, que foram esfacelados, né? Foram esfacelados. Com o tempo. Infelizmente, nós hoje somos filhos da geração que pregava o quê? A libertinagem, a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, né? As costas para a igreja, para a escola, enfim, né? E hoje nós colhemos frutos dessa libertação. Hoje somos escravos do quê? Da violência, da corrupção, de tudo isso que foi gerado exatamente pela falta desses valores. Então, a polícia hoje, ela sofre muito, a polícia sofre muito, né? Principalmente o bom policial, ele sofre muito com esse estigma, né? Que não é próprio da polícia. A corrupção, e não é só também no Brasil, né? A corrupção é um mal social, né? Mundo, né? É um mal social que em nosso país é agravado, isso é importante deixar claro, pelo esfacelamento dos meios de controle social primários, né? A família, a admoestação materna, é o menino que leva uma coisa para casa e a mãe não pergunta onde ele conseguiu, de onde veio, não corrige, enfim, é a menina que sai 6 horas da tarde, chega às 6 horas da manhã, enfim, tudo isso aí gera esse estado de coisas que nós vivemos. E a polícia, né, é a barriga do Estado, é a parte do Estado que tange a sociedade. A polícia vai aonde não vai a saúde, a polícia vai aonde não vai a educação, né? A polícia vai lá buscar o criminoso, aonde ele estiver, né? Enfim, e por conta disso a polícia muitas vezes é injustiçada. Então, o senhor está colocando, em outras palavras, que se deve educar a criança, investir mais na educação para evitar punir esses adultos. Exatamente. Nós precisamos urgentemente, né, implodir essa ideologização da educação, né? Essa coisa é desprezível, essa cultura da liberdade, que na verdade não é liberdade, na verdade nos escraviza. Hoje o cidadão tem grade na sua casa, tem cerca elétrica, tem cachorro, paga segurança particular, enfim. O cidadão vive preso, o cidadão de bem que paga imposto, que faz esse país gerar riqueza, né? E o criminoso anda solto. Por quê? Porque é inversão de valores. Inversão de valores. Isso é uma coisa que tem acontecido em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito à família, e vem, no caso, atingir a sociedade que sofre as consequências, como a questão da violência, porque a questão da violência hoje é um problema no nível nacional, não é uma questão só aqui do estado de Roraima. E o senhor vê alguma solução hoje, assim, para essa questão do cidadão se sentir mais seguro hoje? Qual seria essa solução? Bem, doutora Dolane, independentemente das questões filosóficas, teóricas que nós tratamos aqui, somos policiais, somos concursados, somos servidores públicos estaduais e cumprimos a nossa missão. Continuamos investigando a autoria e materialidade dos crimes, prendendo os criminosos, né, sendo implacáveis contra os criminosos, contra aquelas pessoas que praticam crime. Mas é necessário que haja um movimento realmente, um movimento social. Dar as mãos mesmo. Um movimento social de base, de baixo para cima, que esses valores que eu acabei de dizer sejam resgatados, né? Não pode ser de cima para baixo, né? O governo federal, principalmente, ele não pode impor para a sociedade valores que ele entende que são os valores que ele acha que devem ser seguidos. Mas sim, a sociedade deve resgatar aqueles que foram perdidos e conservar os que ainda existem, né? E fazer com que o governo respeite, acate esses valores. Porque sem esses valores fica muito complexo, trabalhar uma estratégia de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu estou falando de forma muito teórica, mas eu vou dar um exemplo.
Código Penal, no artigo 121, ele fala: matar alguém, né? O tipo objetivo, o verbo, é matar alguém. O Código Penal não diz não mate. O Código Penal diz matar alguém. Então a lei penal, por si, né, ela não impede que ninguém mate ou deixe de matar. O que impede que uma pessoa tire a vida de outra, que é uma coisa gravíssima, são o quê? São aqueles valores que ele carrega desde cedo. Então, essa é a minha visão da questão de forma macro, né? É óbvio, se eu tenho propostas, tenho ideias também para a segurança pública desse Estado a curto e médio prazo. Né? Mas como a gente está falando de uma forma macro, global, essa é a questão principal, né? São o resgate desses valores, dessas instituições. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença, doutor Marcos Lázaro, com certeza foi muito boa e de grande contribuição para a sociedade. Nós iremos para o próximo bloco, daqui a pouco estaremos de volta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, agradecendo a você que nos acompanhou na entrevista de hoje e dizendo que você pode acompanhar essa entrevista pelo YouTube também, na página Dolane Patrícia RR. Nós gostaríamos de agradecer aos patrocinadores do programa Conhecendo o Seu Direito. Gostaríamos de agradecer a Madila Gaspar. O ateliê Madila Gaspar tem belíssimos vestidos, é uma belíssima loja, mas com preços baixos, promocionais. Toda loja está em promoção, você não pode deixar de conhecer o ateliê Madila Gaspar. Roupas para todas as ocasiões, vestidos, calças, shorts, roupas para que você possa ir em casamento, em qualquer outro local. Você pode ir conhecer o ateliê Madila Gaspar e você não esquecerá jamais. Agradecemos também ao Ney Maison Noivos, Noivas e Café. O Ney Maison Noivos, Noivas e Café poderá fazer o casamento dos seus sonhos, realizar também uma maravilhosa festa de 15 anos. E isso tudo pode ser conversado no Café do Ney, que fica na Avenida Villeroy, onde você pode também tomar um delicioso café e também comer massas, porque agora tem massas italianas deliciosas que o Ney Maison Noivos, Noivas e Café está oferecendo para você. Agradecendo também a Tizuca Calçados, a Patrícia Passos tem belíssimos calçados que vai fazer com que você fique com pés maravilhosos, combinando com seus vestidos, e os sapatos mais lindos da cidade você pode encontrar na Tizuca Calçados, com a Patrícia Passos. Nós queremos agradecer a Fotoalegria pela sua contribuição também e dizer que a Fotoalegria tira fotos belíssimas e pode personalizar a linha do tempo do seu Facebook. Nós queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui e convidá-lo para estar conosco no próximo programa. Eu estarei aguardando você. Até lá!